Salve, nação santista, sou o Felipe Hipólito. Estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão para falar bastante aí desse jogo, né? Pessoal, de quinta-feira dos... Oi. Eu acho que o meu celular vibrou um negócio aqui. Começa de novo, só para não... Beleza. 3, 2, 1. Salve, nação santista, sou o Felipe Hipólito. Estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão para falar bastante aí da Libertadores, né? Esse próximo jogo do Santos contra o Delfim, time equatoriano, na quinta-feira. Um jogo aí que, dependendo do resultado aí da partida do Olímpia, né, contra o Defensa, e, né, se o Santos vencer, pode classificar o Santos aí para as oitavas de final. Comigo sempre aqui para formar o nosso trio de ataque, né, nosso trio entrosado aqui, Matheus e Longo. Fala, Longo, tudo bem? Fala, Felipe, tudo certo por aí? Tranquilo, graças a Deus. Então tá bom. Matheus, grande abraço também. Sempre uma honra e um prazer para a nação santista. É isso aí. E aí, Matheus? Um abraço, Felipe, Longo, para a torcida do Santos. Para quem está escutando a gente aqui, se situar um pouco, né? Você falou da classificação para a próxima fase, né? Se o Santos ganhar, né? Mas no momento que a gente está gravando aqui, o Olímpia vai jogar daqui a pouco. E para o Santos ter a condição de classificar já agora, né? Amanhã, precisa torcer para a vitória do Olímpia. Então a gente não sabe, no momento da gravação, se o Olímpia vai ganhar ou não do Defensa e Justiça. Então, que aí se o Olímpia ganhar, aí o Santos vencer, o Santos fica com 10 pontos e o Defensa ficaria com 3, né? Então não teria como tirar 7 pontos em 2 rodadas. Né? Bom, mas se empatar daí se empatar ainda tem chance do Santos não classificar. Exato, sim. Mesmo vencendo amanhã. Exatamente. Bom, vamos lá então. Então o Santos enfrenta o Delfim, né? No jogo de volta. O primeiro jogo o Santos tinha vencido por 1-0 na era do Gesualdo. Né? Para alguns, acho que para poucos, né? Saudoso Gesualdo. Não deixou muitas saudades no Santos. O Santos venceu por 1-0 aquela segunda partida. Gol do Lucas Veríssimo. E agora o Santos enfrenta novamente o time equatoriano. O Santos mal teve tempo aí de treinar, né? Essa semana após o jogo contra o Botafogo. Fez ali alguns treinos, teve um dia com chuva ali também que não teve como treinar. E, enfim, viajou em voo fretado, já está no Equador, se preparando aí para enfrentar a equipe do Delfim. O Santos tem 10 pontos, né? O líder do grupo G. Né, o Delfim é o lanterna aí com 1 ponto, né? Nesse grupo. E, enfim, quase eliminado já, né? E o Santos enfrenta. Eu queria saber de vocês o que vocês esperam, como que vocês entendem que o Cuca vai montar essa equipe. Há algumas dúvidas aí, né? Jean Mota e tal, né? Muitos pedindo chance para o Lucas Lourenço. Queria saber do Matheus aí para começar, Matheus. Tá bom para mim. O Cuca é imprevisível, né? Não dá pra gente saber o que o Cuca vai fazer. Ele gosta muito do Alisson, mas o Alisson tá à disposição, né? A torcida não quer ver o Alisson de perto, né? Quer ver a sombra do Alisson, mas o Alisson não tá à disposição, então não vai poder escalar o Alisson. Esse problema, a torcida do Santos pode ficar tranquilo que o Alisson não vai jogar. Ele tá com um problema no pé, se eu não tô enganado. Então, canelite, né? Canelite. Daí deve manter o até engraçado o Alisson estar com canelite, né? Um pouco irônico, né? Coitado. Daí não vai ter muita escolha, deve manter o Pituca de primeiro volante. O Pituca fez 2 jogos, na minha opinião, primorosos de primeiro volante, mostrando que ele tem que ser esse primeiro volante do Santos. Partida contra o Atlético Mineiro ele foi muito bem. Partida contra o Botafogo, que o Santos não venceu porque não teve competência na finalização, mas o Pituca ditou o ritmo do Santos, fez o jogo do Santos fluir. O Santos jogou melhor tendo o Pituca de primeiro volante, que o Pituca qualifica o passe. Então, ele vai manter, eu acho, o Pituca de primeiro volante. E eu também manteria, porque o Pituca acho que está muito bem nessa função. Mas o Cuca é imprevisível, então a gente não pode nem cravar. Na questão da zaga, não deve mudar, né? Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Eu manteria o Paraná à direita. Eu sei que muita gente quer o Madison de titular pelo ímpeto ofensivo do Madison, mas eu acho que o Paraná é um jogador experiente, um jogador que dá tranquilidade para os mais novos, tem uma consistência defensiva maior do que o Madison. O Pará tem um jogo por dentro. Muita gente fala que o Pará não tem força ofensiva, mas o Pará dá opção pelo meio. O Madison é um cara que vai mais na linha de fundo, que chega mais no ataque, na bola aérea. O Pará tem essa
essa possibilidade de variação, ele puxa para o meio, ele abre um espaço que o Sanches pode cair para o lado direito, o Marinho pode cair para o lado direito. Então, para dar essas alternativas, o Pará pode fazer uma linha de 3 na defesa. Então, eu acho que para dar segurança e dar essas alternativas. Então, teve até um lance que viralizou, que eu vi no Twitter, que o Pará puxava pelo meio, uma jogada que o Santos fez contra o Botafogo. Quem aparecia pelo lado direito era o Sanches. Então, para dessas, eu manteria o titular, porque para mim o Pará está jogando bem. Eu respeito o Madison, acho que o Madison fez bons jogos, mas eu prefiro a segurança do Pará e essa alternativa tática que o Pará propicia para o time. Do restante do meio campo, Pituca e Sanches, né? Eu acho que o Sanches fez um bom jogo no último e merece seguir no time titular. Eu apostei no Lucas Lourenço. Eu acho que o Lucas Lourenço entrou bem nas partidas contra o São Paulo, contra o Botafogo, contra o Olímpia também não foi mal. Então eu acho que o Lucas Lourenço, um meia que o Santos não tem, eu acho que ele merece essa chance de ser titular. E no ataque, eu Marinho, Soteldo e com o Caio Jorge também. Eu acho que o Caio Jorge vinha mal, não que vinha mal, ele não vinha conseguindo desenvolver o seu jogo, até por causa do meio campo do Santos. O meio campo do Santos acho que dificulta muito a vida do centroavante, mas ele entrou muito bem contra o Botafogo. Então, eu acho que o Caio Jorge também merece essa chance. É um atacante de qualidade, um garoto super do bem, que a gente aposta muito, né? Quem acompanha a base aposta muito no Caio Jorge. Ele dá muita movimentação, ele ajuda na marcação, pressão. Se precisar fazer o lado do campo para deixar o Soteldo ou o Marinho livre, o Caio Jorge vai fazer. É um cara muito voluntarioso, então seria mais ou menos esse meu time para enfrentar um Delfim do Equador que não faz uma grande competição. É um time que a gente viu no segundo jogo contra o Santos, ainda era acomodado pelo Gesualdo, que não fez uma grande partida. O Santos sofreu demais, muito mais por culpa do time e do Gesualdo do que pela qualidade do Delfim do Equador. Então eu espero uma vitória do Santos, e com esse time eu acho que quase todos os santistas aprovariam esse time que eu coloquei aqui. E aí, Longo, você vai nessa linha do Matheus, você acha que Pará realmente dá essa alternativa toda? O que você pensa? Cara, eu acho que assim, eu costumo ser um pouco conservador. E o Pará, ele dá uma boa solidez defensiva, principalmente. O Pará não apoia tanto. Eu discordo um pouco dessa variação tática que o Pará costuma dar. Como o jogo é fora de casa, eu entraria com o Pará também. Acho que o Madison foi muito bem, mas o Madison é um jogador extremamente ofensivo, ele é rápido, então eu preservaria um pouco nesse momento. Na questão do meio-campo, eu não entraria com o Lucas Lourenço. Por mais que falem, é a torcida do Santos tem paciência com o menino, é por isso que os jogadores da base dão certo. Não, a torcida do Santos... A torcida não, estou generalizando. Alguns torcedores do Santos não têm paciência alguma com os meninos da base. Estavam querendo fritar o Caio Jorge, por exemplo. Então, nesse primeiro momento, eu não entraria com o Lucas Lourenço. Eu iria com o Jean Mota, armando. O meio-campo daí... Vamos dar um voto a mais de confiança pro Jean Mota nesse momento. Daí o restante do meio igual, Pituca e Sanches. O Pituca é espetacular de primeiro volante. Não pode sair do time de jeito nenhum. E na frente, o Soteldo, Marinho, e daí eu colocaria o Caio Jorge centralizado. O Raniel, para mim, não tá rendendo, não tá bem, não tá conseguindo criar jogadas. Ele fica muito parado, e quando ele sai de perto da área, ele não tá rendendo. Então, eu acho que são esses os pontos assim, que costumam gerar mais discordância, mais debate na torcida do Santos. Então, o Delfim é uma equipe fraca, é uma equipe que a gente viu lá em março, né, que já estava sem público, nada, foi um jogo horroroso na Vila. O Santos teve o controle do jogo, não levou susto, também não assustou os equatorianos. Então, mesmo no Equador, é um jogo no nível do mar, né, é uma cidade litorânea, em Manta. Então eu acho que o Santos tem tudo para sair com os 3 pontos do Equador e encaminhar, pelo menos encaminhar, né? A gente não sabe como essa questão do Olímpia, como foi tratado no começo do programa, mas o Santos pode caminhar com uma vitória relativamente tranquila no Equador. Eu acho que o segundo tempo ali do Santos contra o Botafogo foi muito, muito bom, né? Em partes me lembrou um pouco aqueles jogos do ano passado que o Santos martelava, a bola não entrava, né? Parece que insistia em não entrar, né? O Gatito foi muito bem também, goleiro do Botafogo. A gente tem que
ressaltar isso também. Mas eu gostei muito da dinâmica do Santos no segundo tempo, né? O Lucas Lourenço ali ajudando. O Sanches, para mim, tem essa questão física que eu acho que ainda precisa trabalhar, mas acho que se bobear foi a melhor partida do Sanches, né? Esse jogo contra o Botafogo no ano. Então, é interessante porque me parece que ele está retomando a confiança. E tem um outro ponto, né? Quando o Sanches não é o único responsável praticamente pela armação, porque quando o Santos joga com o Alisson e o Pituca, meio que o meia ali é praticamente só o Sanches, né? Ele é praticamente o único meia. Então ele fica meio sobrecarregado ali, né? E agora ele sendo meio que um segundo volante ali, com o Pituca como primeiro volante, que aliás, o Pituca como primeiro volante tem sido outro jogador, né? Realmente, né? Eu até comentava aqui que o pessoal falando, o Pituca tem que ser banco, e eu falava, olha, preferia ver ele como primeiro volante, dar algumas chances para ele como primeiro volante, né? Porque ele foi bem nessa posição, né? No ano passado. E realmente ele, assim, cresceu muito, né? Porque ali ele faz mais o arroz com feijão, né? Que seria aquela marcação ali, distribuir bola, sem ter aquela responsabilidade de armar, de dar passes super criativos, ou de finalizar, que a gente sabe que também não é muito a do Pituca, né? Então, sendo esse primeiro volante, ele dá uma dinâmica legal, e o Santos ganha, na minha opinião, ganha um homem no meio, né? Porque o Alisson, ele marca, ultimamente até na marcação ele tem falhado, né, na minha opinião, mas ele marca bem, né? Morde ali, é um cara que é muito voluntarioso, Eu defendi. mas ele... Diga lá. Não, pode terminar a conclusão do Alisson, é sobre ele mesmo que eu vou falar. Então, e ele, assim, morde tudo, marca bem. É interessante ter um jogador com essas características no elenco, mas na minha opinião, hoje em dia, né, ainda mais com times que muitas vezes usam 4 jogadores no meio, povoam o meio campo, né, o Santos tem que ter um homem ali como primeiro volante que também tem um passe legal. Aquilo, ele vai dar um passe ali, 2 metros e tal. Vai lá, Longo, diga lá. Não, eu ia entrar justamente nesse mérito do Alisson. Eu sempre defendi a escalação do Alisson aqui no podcast. Mas de uns jogos pra cá, ele tá muito mal. É como você falou. O Santos precisa ganhar em passe. Principalmente aliada à má fase do Sanches nos últimos jogos. Não dá pra você perder, você não ter 2 caras que passam ali no meio campo. Porque o Sanches não acertava uma. O Alisson desprovido de qualidade técnica. Aí, como que fica? Então, por essa razão, você tem que sacrificar, entre aspas, um dos dois. E, com todo respeito, não dá para você sacrificar o Sanches. Então, sobra pro Alisson. Minha questão também é que o Sanches não é o meia. Então, quando você joga com o Alisson, Pituca e Sanches, você está jogando, na verdade, com 3 volantes. Tudo bem que o Sanches tem chegado no ataque. Tuca não tem essa qualidade para fazer primeiro volante, não o segundo, porque ele não tem esse passe vertical nem uma finalização boa. Então, você manter o Alisson de titular, você mata o Pituca, você mata o Sanches e não faz o time jogar. Então, o Cuca tem que repensar isso, porque ele só não vai escalar o Alisson na quinta-feira porque o Alisson está fora. Então, eu gosto muito do trabalho do Cuca, mas ele tem que repensar isso, porque jogar com o Alisson, Pituca e Sanches, você mata o Sanches e o Pituca. É uma convicção do Cuca que ele precisa repensar, né? Esse conceito aí de precisar, ele até citou numa entrevista, não, quando você tem 3 atacantes, você tem que ter um homem mais marcador no meio, mas eu acho que o Pituca pode ser esse cara marcador ali, né? Tudo bem que ele não vai ter ali todo aquele poder de marcação que o Alisson já mostrou, mas ainda assim, sabendo se posicionar ali, cobrir bem os espaços, eu acho que ele tem fôlego também. O Pituca é um cara que corre bastante, né? Tem um físico legal e tem um pulmão ali para poder fazer aquela posição. E até acho que eventualmente o Pituca como segundo volante ali pode também ser usado, de repente jogando com 4 homens no meio, né? Não acho, né, até parecendo como elemento de surpresa ali, o Pituca pode até ser útil, né, no ataque ali. Mas como primeiro volante ele cresce muito, né? Ficou muito claro isso. E acho que a dinâmica, né, contra o Botafogo foi bem legal e espero que o Santos consiga fazer isso. Tenho minhas dúvidas em relação ao Jean Mota, eu sei que ele está sem ritmo, mas ao mesmo tempo é um jogador que muitas vezes ele erra ali, lances ali um pouco simples, ele acaba errando,
E, enfim, tenho minhas dúvidas. Para mim, o Jean Mota é aquele homem mais para o segundo tempo mesmo, para entrar às vezes como lateral e você jogar o Felipe Jonathan no meio, alguma coisa assim, para você criar uma variação. Não vejo o Jean Mota como um cara para já sair jogando. Mas, diante dessa dificuldade que o Santos tem no elenco ainda, de não poder contratar e tudo mais, de repente ele pode encaixar ali e funcionar ali, sendo esse homem ao lado do Sanches ali na armação. Mas eu confesso que eu preferiria ver mais chances para o Lucas Lourenço. A torcida tá empolgada com as atuações dele, principalmente contra o São Paulo, né? Que ele entrou bem, e na partida contra o Botafogo, acho que o Cuca demorou, inclusive, para colocá-lo, né? Contra o Botafogo, porque colocou ali mais no finalzinho, mas o Santos teve uma dinâmica muito interessante, criou jogadas, ao contrário do jogo, né? Do jogo anterior contra o Olímpico, o Santos ficou abusando ali de cruzamentos, o Santos jogou com a bola mais no chão, né? Enfim, teve alternativas e foi bem interessante. Gosto muito da forma como o Cuca coloca o Santos para marcar muitas vezes lá na frente. Eu espero que o Santos tenha essa postura, né, contra o time do Delfim, que é um time limitado, que o Santos realmente jogue, o Santos possa se impor aí. E em relação... Vou tossir, peraí. Em relação à questão do Pará e do Madison, eu entendo que o Pará realmente marca melhor tudo, compõe melhor a linha defensiva, mas eu gosto muito desse ímpeto do Madison, né, das jogadas que ele cria no ataque, e ele deixa o Santos ali um pouco mais leve também, né, o Madison, né, chega bem à linha de fundo, é um jogador alto que pode ser importante na bola aérea ofensiva e defensiva também, ajuda bastante, né, se bem que o posicionamento do Santos mesmo na bola defensiva, de modo geral, independente dos jogadores, ele já melhorou muito com o Cuca, né? O Cuca trabalha muito isso, até o Fábio Lázaro falava isso pra gente naquele programa, né? O Cuca prioriza muito essa questão de bola parada, ele gosta muito de ter uma bola parada forte, tanto ofensiva quanto defensiva. Isso inclui, claro, a questão da bola aérea, né? E então o Santos está bem nisso, mas eu acho que o Madison pode contribuir nesse sentido. Mas precisaria, claro, trabalhar legal essa questão de marcação para ele realmente tomar conta da posição. Precisaria ali melhorar um pouquinho a questão da marcação, mas eu vejo que ele tem potencial sim para ser o titular do Santos. Acho até que tem alguns traços, algumas semelhanças até de biotipo e tal, com o Danilo, né, que jogava em 2011. Então eu vejo um potencial muito grande no Madison, né, a gente vê que ele está assim, a fim de realmente fazer a diferença, isso é bem legal. A gente sente inclusive nos vídeos, né, isso é bacana também, que apesar de todos os problemas administrativos, da péssima gestão Pérez, o Santos tem um clima muito bom, e isso também é mérito do Cuca, né, de conseguir blindar ali o elenco. E, enfim, mas eu gostaria de ver o Madison como titular. Acho que dá para trabalhar sim a questão de marcação, para ele melhorar um pouco, né? Dá para você manter o Pará também, dependendo do jogo ali. Às vezes até mais interessante você colocar o Pará, porque ele já está mais acostumado a marcar um pouco melhor ali, né? Mas eu acho que até esse jogo contra o Delfim, não vejo assim o Delfim como um adversário. Claro, sempre é um jogo, né? Libertadores, o Santos não vai, né, vai ter jogo fácil, né? Assim, aquele jogo que é super tranquilo. É sempre complicado isso, mas pelo desnível técnico, o Santos tem mais peças, tem mais talentos individuais. Eu acho que dá para o Santos mandar no jogo, e inclusive o Madison pode ser até importante nesse sentido, de fazer o Santos jogar no campo de ataque, pressionar, né, o time do Delfim e, enfim, se defender com a bola e não ter aquela coisa de, nossa, faz 1-0 e fica o jogo inteiro ali com receio de tomar o gol, que o Santos possa fazer uns 2-0 no primeiro tempo e ter um jogo tranquilo, né? E é isso. Em relação ao Lucas Lourenço, eu vejo potencial muito grande nele mesmo, e acho que dá sim para o Santos tentar colocá-lo sim. O Caio Jorge, gostei muito, né, da partida, acho que foi um pecado, né, ele não ter feito pelo menos um gol. Ele entrou muito bem, inclusive teve uma bola do Sanches ali que lembrou muito os lances de 2019, né, aquele cruzamento do Sanches até pela esquerda, né, que não é, o Sanches joga mais pela direita, mas ele atuou bastante pela esquerda também contra o Botafogo. E o Caio Jorge quase fez de cabeça, depois você vê aquele lance, aquela virada que ele deu, que a bola foi um pouquinho acima do gol. E enfim, era um jogo, né, um jogo que todo santista ficou com aquele sabor de derrota, né, que foi um jogo ali que o Santos realmente
foi bem superior ao Botafogo, principalmente no segundo tempo, né? Quanto ao Marinho, eu espero que ele continue evoluindo. A gente vê que o Cuca tem dado alguns toques para ele, até o Cuca falou numa coletiva, né, que entende que é importante para o Marinho até se valorizar, até em questão de valor de mercado, né? Que ele não fique atuando só ali na ponta direita, mas que ele entre na área, que ele também jogue mais centralizado, que possa jogar também pela esquerda. Então o Marinho tem crescido muito, tem sido muito mais versátil. E o Marinho é o cara do Santos para mim hoje, né? Para mim o Santos é João Paulo e Marinho mais 9, eu costumo falar. Gosto muito do João Paulo, de potencial gigantesco nele. E o Marinho, essa camisa branca caiu muito bem nele, né? Caiu como uma luva aí no nosso gigante Marinho, né? Acho que ele tem que rever algumas coisinhas, muitas vezes ele acaba, talvez até para se proteger, ele acaba caindo ali, pode tentar jogar um pouco mais em pé, mas está no momento, se não for o melhor momento da carreira do Marinho, um dos melhores, em time grande, né? Um time grande aí, um time gigante como o Santos, é a primeira vez que o Marinho tem essa fase, né, de destaque, porque no Grêmio ele mal foi utilizado. E é muito legal, é um jogador que vejo que tem potencial sim para o Marinho ser ídolo e espero que ele seja campeão no Santos também. Sobre o Marinho um pouco, eu vejo mérito muito do Cuca. Muita gente fala que o Santos está sendo Marinho Ball, o Cuca Ball, mas eu vejo muito mas para mim não é só o mérito do Marinho que o Santos está fazendo os gols. Eu vejo um pouco mérito do Cuca, que ele está puxando o Marinho para o centro do campo, às vezes jogando atrás do centroavante, ou às vezes sendo esse centroavante jogando enfiado, porque você deixa o Marinho livre. O Marinho podendo cair na direita, cair na esquerda, jogar centralizado, aparecer para finalizar um cruzamento do Madison, um cruzamento do Soteldo, igual foi contra o Atlético Mineiro. Então, quando você coloca o Marinho meio que livre no centro, o Cuca deixa uma opção para o Marinho muito maior do que você deixar o Marinho preso no lado direito, ou deixar o Marinho preso no lado esquerdo, preso na ponta. Então, e não fica aquela jogada previsível, né, de cortar para a esquerda e chutar, né? Sim, e o Marinho tem força física, o Marinho chuta muito bem. Então, quando o Cuca faz isso, para mim, acho que é muito mérito do Cuca tirar o Marinho da ponta e deixar ele livre no centro para ele fazer o que quiser, né? Porque hoje o Marinho faz o que quiser e o Marinho tem muita qualidade. Então, ele pode achar um lance ali no meio, no centro, arrumar um passe, ele tá jogando no centro, dar um passe, que nem foi contra o Botafogo, que ele achou o Arthur Gomes quase fez o gol. Então, eu vejo muito mérito do Cuca dessa alternativa tática. Tirar o Marinho preso e colocar o Marinho para ser livre, para o Marinho jogar livre no ataque do Santos. Então, vejo um grande mérito do Cuca nessa mudança tática do Marinho, que pode ser que na quinta-feira ele coloca, a gente não sabe a escalação, coloca o Arthur Gomes, que o Arthur Gomes jogou bem contra o Botafogo, e deixa o Marinho centralizado, o Marinho livre. Então, o Cuca criou essa opção, porque ninguém imaginava colocar o Marinho centralizado, e o Cuca imaginou. Então, acho que é um mérito do Cuca. Inclusive, era um discurso do próprio Gesualdo, que ele fazia isso com os atacantes no Porto, lá, né? De ter esse cara aqui, praticamente jogar com 3 centroavantes ali, né? Porque os caras entram, né? Faziam isso muito com o Quaresma ali. E ele veio com esse discurso, mas na prática com o Marinho não aconteceu isso, né? O Marinho continuou jogando mais ali pela ponta. E... Enfim, só um ponto também sobre o Raniel. O Raniel tem essa questão de estar voltando, né? Estava com Covid-19, mas realmente, assim, o Raniel fez uma partida bem ruim contra o Botafogo, na minha opinião. E a entrada do Caio Jorge ali, né, de novo mostrou que, né, o potencial que ele tem, né? Mas espero que o Marinho continue flutuando aí, fazendo os gols, porque o Marinho é o cara. Bom, gente, é isso aí, então vamos torcer para que o Santos faça realmente um grande jogo, né? Que o Santos possa se impor aí e encaminhar, né? Ou se o Olímpia vencer o jogo, o Santos já saia classificado, né? Dessa partida. Um último alô, Matheus, para a torcida. Um abraço para a torcida santista que está nos acompanhando aqui no podcast do Peixão, para se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo aí. Que Deus, toda semana tem conteúdo novo, que a gente promete novidades para os próximos meses, quem sabe semanas aí, mais conteúdo para o torcedor santista. Fala, Longo. Valeu, Felipe, valeu, Matheus, pela parceria, o trio de ataque de sempre. E reforçar o pedido do Matheus, né? Deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, curtir nossas redes e porque toda semana tem sempre coisa boa, tem sempre um papo bem legal sobre o Santos, já que a mídia tradicional não costuma dar o espaço que o Santos merece, a gente dá. É isso aí.
Bom, também desejar para a Nação Santista aí, né, um restante de semana bem bacana aí, um ótimo jogo para a gente, né? E que a bola possa entrar dessa vez e que a gente possa, né, continuar aí a se cuidar realmente, cuidar de quem a gente ama, ter essa visão aí, essa empatia, né, pelo próximo, cuidar do próximo em relação à pandemia, tomar todos os cuidados, né, apesar de algumas autoridades aí do poder público, né, acharem que a pandemia acabou ou quererem passar essa impressão, a pandemia ainda existe, né? Então vamos tomar cuidado aí e até a próxima. Fiquem com Deus. Abraço. Fechou? Fechou. Me manda que eu edito essa semana, que eu vou tentar editar de novo. Beleza, demorou. Manda já. Beleza? Falou, galera. Valeu, falou, gente. Falou, valeu. Valeu, tchau.